Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a sexta dos casos sobrenaturais. Olá, situado em uma ilha no rio Svartalfjord, o castelo é um marco histórico que reflete séculos de transformações políticas, arquitetônicas e culturais do país. Sua origem remonta ao final do século XIII, quando a parte mais antiga, uma torre de defesa, foi construída. Os historiadores apontam que essa torre inicial foi erguida provavelmente durante o reinado de Magnus IV Eriksson, também chamado de Magnus Ladulas, que governou de 1319 a 1364. Ele foi um rei significativo nas declarações do poder central na Suécia medieval. E o castelo, inicialmente uma fortaleza simples, servia para proteger a região, estrategicamente posicionada entre os lagos Hjalmari e Mälaren. No século XIV, o castelo começou a ganhar forma de uma fortaleza maior. Em 1364, Albrecht von Mecklenburg, um nobre alemão que brevemente tomou o poder na Suécia, capturou uma estrutura em Örebro, possivelmente o antecessor do castelo atual. Isso mostra como o local já era disputado naquela época. A fortaleza consistia então numa torre de defesa com uma muralha ao redor, típica das construções militares medievais. Pulando para o século XVI, o castelo passou por uma transformação radical. Sob o reinado da dinastia Vasa, especificamente com o rei Carlos IX, que viveu de 1550 a 1611, ele experimentou a convivência da fortaleza em um castelo renascentista, refletindo o estilo atual da época, com torres paralelas e uma estética mais palaciana. Esse período marcou a transição do castelo de uma função puramente defensiva para uma residência real e símbolo de poder. A influência dos Vasa, uma das dinastias mais importantes da Suécia, fica evidente aqui, pois eles deixaram marcas arquitetônicas por todo o país, como em Gotemburgo e Estocolmo. No século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos, a Suécia se tornou uma potência europeia, sob Gustavo II Adolfo. Mas o castelo de Örebro já não era mais um ponto militar crucial, ocasional, mas residência como administrativa. Em 1764, o castelo ganhou uma nova função ao se tornar residência oficial do governador do condado de Örebro, carga que mantém até hoje em parte, embora agora seja principalmente um museu aberto ao público. A estrutura física do castelo mudou ao longo dos séculos. No século XVIII, adquiriu traços clássicos e no final do século XIX, entre 1889 e 1894, passou por uma restauração, liderada pelo arquiteto Frederik Lillekvist. Essa reforma adicionou elementos românticos, como torres mais pronunciadas, preservando o caráter medieval, mas adaptando-o ao gosto da época. Nos 4 andares atuais, o terceiro foi adicionado nesse período, mostrando como o castelo foi continuamente atualizado. Falando em nomes associados, além de Magno IV e Carlos IX, o castelo tem ligações históricas com outros eventos e figuras. Em 1529, o Sínodo de Örebro ocorreu aqui, um marco na reforma protestante sueca, liderada por Gustavo I Vasa, que rompeu com a Igreja Católica e distribuiu o luteranismo como religião oficial. Em 1810, o parlamento reuniu-se no castelo para eleger Jean-Baptiste Bernadotte, um marechal francês que se tornou Carlos XIV João, rei da Suécia, iniciando a dinastia Bernadotte, que reina até hoje. Esse evento é um divisor de águas na história moderna sueca. Geograficamente, o castelo de Örebro está no coração da cidade de Örebro, a 7ª maior da Suécia, com cerca de 126 mil habitantes em sua área urbana.
A cidade fica a 200 km de Estocolmo, 330 km de Oslo e 280 km de Gotemburgo. Uma posição central que se tornou um hub logístico e comercial desde a Idade Média. O Condado de Örebro, a região de Svealand, é cercado por paisagens de lagos e florestas, com o rio Svartan cortando a cidade e envolvendo o castelo em um fosso natural. As épocas de destaque do castelo incluem a Idade Média, século XIII a XIV, com a sua fundação, o Renascimento, século XVI, com a retaguarda Vasa, e o século XIX, com a restauração romântica. Cada fase reflete uma Suécia em mudança, da fragmentação feudal à centralização monárquica, até a modernização industrial. Hoje, o castelo é um museu que abriga exposições como a Coleção Nacional de Retratos, uma das mais antigas do mundo, e atrações turísticas específicas em história e arquitetura. Agora vamos às derrotas que tornam o castelo intrigante. Há relatos de atividades paranormais, especialmente nas masmorras. Durante o reinado de Magno IV, execuções ocorreram ali, e uma lenda diz que um homem injustamente condenado amaldiçoou o local antes de morrer. Os visitantes relatam ouvir passos sem origem, sentir um frio repentino e até ver figuras sombrias. Enquanto as masmorras já são famosas por supostas execuções medievais e passos misteriosos, há outras camadas de assombrações que deixam até os mais céticos intrigados. Uma delas envolve o que os locais chamam de a Dama do Véu. Diferente da figura sombria medieval vista nas muralhas nos anos 1990, essa entidade é descrita como uma mulher alta, envolta em um véu translúcido que cobre o rosto, aparecendo perto da entrada principal do castelo, especialmente em noites de nuvens. Testemunhas dizem que ela não caminha, mas desliza silenciosamente como se flutuasse a poucos centímetros do chão. Em 2008, um guia turístico relata ter visto essa figura parada perto da ponte levadiça, olhando diretamente para ele. Por alguns segundos, antes de se dissipar na neblina, ele jurou que sentiu um arrepio gelado e ouviu um sussurro baixo, quase como um lamento, em uma língua que não conseguia identificar. Outro recurso, menos conhecido, está ligado à Torre Leste, uma das estruturas mais antigas do castelo. Ali, desde pelo menos o século XVIII, há histórias de um soldado sem cabeça que aparece nas escadas estreitas. A lenda diz que ele foi um guarda decapitado durante uma rebelião no reinado de Magno IV, por volta de 1350, quando o castelo ainda era uma fortaleza militar. Diferente das aparições mais genéricas, esse espectro é descrito com detalhes vívidos. Ele usa uma armadura enferrujada, carrega uma lança quebrada e onde deveria estar a cabeça, há apenas um vazio escuro. Em 2015, um grupo de visitantes noturnos afirmou ter ouvido um som metálico, como o arrastar de uma armadura, subindo os degraus da torre. Quando olharam, não havia ninguém, mas uma foto tirada no momento mostrou uma mancha indistinta, que muitos juraram ser a silhueta do soldado. E não para por aí. Há também relatos de um aspecto auditivo estranho na sala do conselho, onde reis e nobres se reuniam nos tempos medievais. Funcionários do museu, que hoje ocupam o castelo, dizem que em certas noites silenciosas é possível ouvir vozes abafadas discutindo em sueco arcaico, como se uma reunião estivesse acontecendo. Em 2019, uma segurança noturna gravou cerca de 30 segundos desse som com o celular, descrevendo-o como um murmúrio que parecia vir das paredes. Especialistas analisaram o áudio e não encontraram explicação natural, como eco ou interferência, o que só aumentou o mistério. Alguns acreditam que essas vozes são ecos de negociações tensas ou julgamentos que ocorreram ao longo de séculos, presos no tempo. Um caso mais recente, de 2022, envolveu uma equipe de filmagem que gravou um documentário sobre o castelo. Durante uma tomada noturna, na área do pátio interno, o microfone captou um grito agudo e curto, que não foi ouvido por ninguém presente no momento. Ao revisar as imagens, eles notaram uma sombra
ao longe, se movendo rapidamente perto de uma das torres, sem nenhuma fonte visível que pudesse causá-la. A equipe, inicialmente cética, ficou tão abalada que interrompeu a gravação por uma noite inteira. O guia que os acompanhava sugeria que poderia ser o espírito de uma prisioneira que, segundo registros históricos, morreu de fome nas celas subterrâneas do século XVI, mas não há um consenso sobre quem ela era. Por fim, há um visual curioso relatado por moradores locais que vivem perto do rio Svarto, que cerca o castelo. Em vários períodos, especialmente durante o inverno, quando o rio congela, as pessoas afirmam ter visto luzes azuladas dançando sobre a água, sempre apontando na direção do castelo. Em 2017, um fotógrafo amador capturou essas luzes em uma série de imagens, descrevendo-as como pequenos globos que piscavam e se moviam em círculos. Algumas especulações são de que são os espíritos de soldados ou trabalhadores que morreram durante a construção inicial do castelo, no século XIII, atraídos de volta ao local por alguma força desconhecida. Esses relatos, muitos deles de épocas recentes, mostram que o castelo de Örebro não é apenas um eco do passado histórico, mas um lugar onde o paranormal parece vivo e ativo. Seja a Dama do Véu, os soldados sem cabeça, as vozes da sala do conselho, os gritos capturados ou as luzes misteriosas, cada história adiciona uma camada de mistério a essa fortaleza sueca. É como se os muros de pedra guardassem não só a história da Suécia, mas também segredos que desafiam qualquer explicação racional. E se você chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.